Fala pessoal, aqui é o Ricardo Cruz e finalmente a gente vai dar uma olhada na última entrevista, a primeira parte da entrevista que a gente fez com o Jiraiya, com o Takumi Tsutsui. A gente separou alguns trechos do papo muito legal que eu tive com ele para te ensinar japonês através disso. Vai ser uma aula bem descontraída, né, usando o nosso papo como nosso material de estudo, tá bom? Papel, caneta, aplicativos, tudo que você quiser aí para estudar à mão, porque a aula começa a partir de agora. 全然ジライアっていう作品も知らなくて。 Bom, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui nessa frase, nessa microfrase que ele fala aí. Jiraiya toyu sakuhin. Essa estrutura toyu é muito importante porque ela define coisas. O que vem depois dela, no caso sakuhin, que é obra, né? No caso ele está se referindo ao próprio Jiraiya, está sendo definido pelo que vem antes. Então, uma obra chamada Jiraiya, tá? Poderia ser, por exemplo, em vez de sakuhin, poderia estar hiro, por exemplo, herói. Então ele ia estar definindo o quê? A palavra herói. Um herói chamado Jiraiya, tá? Muito importante essa estrutura, define coisas. O que vem depois é definido pelo que vem antes. カメラマンの人が厳しい人なのね。すんごい。もう声でかいし、体もでかいし。 Vamos lá, esse é um adjetivo legal da gente ter em mente. Kibishi. Kibishi é um adjetivo do tipo i, né? Em japonês existem dois tipos de adjetivos, duas categorias. Uma são os adjetivos do tipo i, que obviamente terminam em i, e os adjetivos do tipo na. Nesse caso é do tipo i. Kibishi significa severo, estrito, né? O Japão é um país cheio de regras, né? A cultura deles envolve bastante regras, então tem muitos lugares que são kibishi com essas regras. Nesse caso ele está classificando a palavra hito, esse kanji que aparece aqui depois, que é pessoa. Olha o formatinho, as duas perninhas, né? É um ideograma que indica pessoa. Então, uma pessoa severa, ele está se referindo ao cameraman. Na sequência, ele fala koe dekaishi, karada mo dekaishi, tá? Dekai significa, é um jeito mais informal de falar, tá? Significa enorme, gigantesco, né? Koe dekai, tá? Ele está suprimindo partículas porque ele está numa conversa fluida, né, um tanto quanto informal, então ele não está usando as partículas, muitas vezes omite pelo tom da conversa. Koe, esse primeiro kanji aqui, ele é voz. Koe dekai, quer dizer, a voz é enorme, né? Eu escolhi o adjetivo avantajado, né, para fazer referência com o próximo substantivo que ele classifica, que é karada, né, que é o corpo, né? Karada mo, a partícula mo indica também. Então o corpo também é dekai, né? Avantajado, imenso. Então é uma pessoa de corpo imenso que tinha uma voz imensa também. Esse shi, que pontua as duas frases, ele indica um e, uma ligação, uma ideia de além disso, né? E além disso a voz dele era imensa, avantajada, e também o corpo dele era grande. Foi isso que ele quis dizer aqui. すごく一話取り直したい。 Primeiro de tudo, um kanji muito importante para quem gosta de cultura pop japonesa. Esse wa, ichi wa. Wa indica episódio, né? Ele sozinho, a ideia dele isoladamente é de conversa, né? Como se fosse um assunto. Cada episódio envolve, entre aspas, uma conversação, um assunto. Então indica isso na origem, tá? Mas wa indica, a tradução é episódio. E depois a gente tem um verbo formado por dois verbos, na verdade. Um verbo composto. É a união do verbo toru, que é gravar, filmar, com naosu, que uma das traduções é consertar. Então ele vai consertar uma gravação, né? Torinaosu, né? A junção desses verbos torinaosu é consertar a gravação, que dá a ideia de refilmar. O Jiraiya o Tsutsui-san ficou frustrado com a atuação dele no primeiro episódio. Então ele quer torinaoshitai. Tá? Essa terminação tai é uma conjugação que indica vontade. Ele quer refilmar o primeiro episódio. でどんどん慣れてそう慣れていって、まあアクションもどんどん慣れていって。 Vamos lá. Dondon nareteite. Tá? Outro verbo composto, né? Esse nareteite. Vamos começar pelo final, né? Vem da união
do verbo nareru, que significa se acostumar a alguma coisa, com o verbo iku, que eu nem coloquei aqui, que é um verbo bem básico, a gente vai ver na próxima palavra o kanji dele. Geralmente, quando os verbos são compostos, acontece muito de não aparecer o kanji do segundo verbo. Significa ir. Então, quer dizer, ir se acostumando. Isso é bom que tem uma tradução bem parecida no português, né? E esse dondon, que vem antes, é um advérbio, né? De modo, significa gradualmente, pouco a pouco, progressivamente. Então, aos poucos, progressivamente, vai se acostumando, fui me acostumando, né? O sujeito aí, quem está falando isso, depende do contexto. No caso, é o próprio Tsutsui, obviamente. ジャパンアクションクラブって今もあるけど、そこにも行ってくれ、アクションの勉強してくれって言って、はいはい行ったの2回。そう。 Essa é uma frase muito interessante, bastante atenção. A gente aprende sempre que o no, ele relaciona, né? A partícula no relaciona dois substantivos em japonês. Olha ela aí no meio da frase, né? Nesse caso, a gente não vai ver essa função básica do no. A gente vai ver uma função um pouco mais avançada, digamos assim, dessa partícula, que é a de substantivar verbos. O que é isso? É transformar um verbo numa ideia que envolve o sentido desse verbo. Qual o verbo que a gente tem nessa frase? Ita, que é o verbo iku, ir, conjugado no passado, informal. Então, fui, né? Fui. Quando o verbo esbarra no no, o no transforma o verbo em substantivo. Então, vira o fato de ter ido, né? O fato de ir, né? O que tem esse fato? Nikai, né? 2 vezes. Quer dizer, fui 2 vezes. Tá? É uma maneira de falar. Aqui, como ele está num tom mais tranquilo, menos formal, ele omitiu uma partícula que poderia existir aqui. Entre o no e o número 2, poderia vir a partícula wa, que é a partícula de assunto, né, que determinaria, deixaria mais claro, mas não tem nenhum problema. Os japoneses falam assim no dia a dia, normalmente soa até muito natural. Mas poderia ser ita no wa nikai, quer dizer, em relação ao eu ter ido, né, participar do treino lá no Japan Action Club, nikai, foram 2 vezes. Eu fui 2 vezes. E é isso aí, espero que você tenha curtido, aprendido coisas novas através dessa aula. Lembrando que a parte 2 do nosso bate-papo vai sair em breve aí para você curtir. E depois ainda a gente vai fazer um outro vídeo de aula em cima do que a gente conversar nessa segunda parte. E não deixa de se cadastrar em www.cursonihongo.com.br para receber o nosso mini curso em 8 vídeos, o nosso e-book totalmente de graça no seu e-mail. E também não deixa de conferir na íntegra a primeira parte do meu bate-papo com o Takumi Tsutsui. Vejo você na próxima. Já né?